Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida veio como sugestão de um inscrito do Éder Pedrazzi. E essa partida, pessoal, ela é simplesmente maravilhosa. A gente vai ver uma combinação aqui de 20 lances, algo raríssimo de se encontrar no xadrez. E também com temas de Zugzwang, que é quando qualquer lance que o jogador fizer vai perder. Eu vou mostrar isso para vocês de brancas. O ex-campeão mundial Alexander Alekhine contra o Fred Yates. Yates também um grande jogador da história do xadrez. Essa partida aconteceu aí em Carlsbad, no ano de 1923. O Alexander Alekhine abriu com o peão da dama D4, temos cavalo em F6 pelo Yates, C4, G6 e aqui G3 então pelo Alekhine. Bispo G7, bispo G2, roque, cavalo C3, D6 e agora cavalo em F3, desenvolvendo aí outro cavalo. Cavalo C6 pelo Yates e D5 imediatamente pelo Alekhine, ganhando espaço aí no centro, atacando o cavalo. E aqui de longe, o lance mais jogado nessa posição é o lance cavalo em A5, mas o Yates faz o lance cavalo B8, voltando aí o cavalo para sua posição inicial. E agora E4 aqui pelo Alekhine. Cavalo de bem D7, roque e A5. Esse lance aqui ele é interessante, ele é importante, porque ele visa ocupar a casa de C5 com o cavalo e evitar o B4, que faria o cavalo perder tempo, tá? Então um lance bastante instrutivo, A5, dando posto aqui, garantindo o posto do C5 para o cavalo. E aqui a partida seguiu com bispo em E3 pelo Alekhine e cavalo G4, então atacando aí o bispo. Bispo D4 e o Yates, fica a questão, né? Será que vale a pena capturar e trocar os bispos? Não, na verdade, porque esse bispo é um grande defensor aqui do rei, defensor das casas fracas aqui de H6 e de F6, portanto aqui o lance jogado foi cavalo e G em E5, a partida seguiu com cavalo por E5, cavalo por E5 e aqui C5, o Alekhine então abrindo aí, expandindo com esse lance C5, a partida segue com D por C5, bispo por C5 e agora B6 pelo Yates, atacando o bispo e favorecendo o desenvolvimento do bispo de casas claras. Bispo em D4 e agora bispo em A6, vejam como o Yates vai soltando aí também as suas peças, vai se desenvolvendo bem. Esse lance vem com o tempo sobre a torre, a partida segue com torre E1 e agora dama em D6, conectando aí as torres e trazendo mais uma proteção para o cavalo. A partida seguiu com bispo em F1, né? Então talvez aqui o Alekhine esteja de olho em jogar o cavalo em B5, então está tentando eliminar o defensor aqui da casa de B5, bispo por F1, torre por F1, mas agora o Yates faz um lance muito forte na posição, faz aqui o lance C5, esse lance aqui é uma pedrada para cima do Alekhine, não é possível aqui fazer o lance E por C6 en passant, se ele tivesse feito esse lance. Será que você, não foi assim que seguiu na partida, mas será que você encontraria aqui nessa posição uma forma de punir esse lance? Se você quiser dar pause até e treinar aí as táticas, né, numa posição como essa. E eu espero que você tenha encontrado aqui, né, o tema aqui do duplo, né? Então o lance seria dama por D4 e depois de dama por D4, cavalo aqui em F3, cheque, e as pretas ganhariam uma peça nessa variante. Bacana, né? Rei G2, cavalo por D4. Por isso C5, uma pedrada aqui do Yates. O Alekhine seguiu com bispo por E5, dama por E5 e agora dama em B3, atacando o peão de B6. Torre de A em B8 e agora dama B5 e um lance de contra-ataque aqui do Yates. Por enquanto o Yates estava sendo atacado aí pelo Alekhine e tudo mais, agora F5, o início aí do contra-ataque do Yates. A partida seguiu com torre de A em E1 e agora F4. A partida segue com dama em D7, torre de B em D8 atacando a dama e o Alekhine, ao invés de retirar a dama, vai para essa ideia de G por F4, capturando um peão e atacando a dama do Yates. Aqui simplesmente dama por F4, renovando a ameaça contra a dama do Alekhine. E o Alekhine faz o lance dama em E6, cheque, rei H8 e F3. Aparentemente a posição do Alekhine aqui de brancas é segura, né? Então parece que o rei aí tem rotas de fuga. F3 vai liberar a segunda horizontal para as torres também protegerem aí o rei. E vamos ver, a partida é bem interessante. A partida seguiu com dama G5, cheque, rei H1 e agora qual será o plano do Yates? O Yates vai para um plano muito interessante aqui para tentar atacar o rei do Alekhine, começando com torre D6. A dama agora vem em segurança para H3 e agora bispo em E5. Pouco a pouco
o Yates vai levando suas peças, vejam como ele vai explorando as casas escuras. Esse lance já ataca o ponto de H2 e também dá suporte aqui, evita o lance F4 e dá suporte para a torre poder entrar na posição. Vamos ver, torre em E2 aqui pelo Alekhine, torre de D em F6, cavalo D1, aqui o Alekhine vai tentando levar esse cavalo para também ajudar aí na defesa, já que ele está sendo atacado aqui fortemente pelo Yates. E agora a torre em F4. Vejam com que harmonia as peças do Yates vão entrando aí no tabuleiro. Cavalo em E3 e agora a torre em H4 atacando a dama aí do Alekhine. Dama em E6 colocando a dama em segurança e agora a dama em H5. Vejam que maravilha, né? Que harmonia a movimentação das peças do Yates. Ele trouxe o bispo para E5, trouxe uma das torres aqui para a coluna H, passou agora a dama por trás da torre e a pressão é muito forte agora no ponto de H2. No entanto, a Alekhine acredita que esteja tudo tranquilo, porque ele faz o lance cavalo G4 e esse lance protege em H2, ataca o bispo e parece ser um lance realmente muito bom aí na posição, né? Mas o Yates vai para uma das combinações mais incríveis da história do xadrez, uma combinação de 20 lances nessa posição. É algo realmente fantástico o que o Yates vai fazer a partir dessa posição. Se você quiser dar pausa e tentar aí nessa posição, eu não vou dizer encontrar a sequência de 20 lances, eu acho que ninguém tá com paciência para isso, né? Mas enfim, aqui tentar encontrar algumas ideias, né? Acho que vale a pena dar pausa e tentar entender um pouco o que está acontecendo na posição. E eu acho que você pode ter realmente percebido que existe um tema aqui, que esse peão de F3 está cravado, né? Então, aparentemente a gente pensa que seria uma opção lógica capturar o cavalo aqui em G4, afinal de contas, se dama toma, peão toma, tá caindo aqui em F1, né? O problema todo, que eu acho que o exercício de cálculo que tem que ser feito, é se torre por G4, peão toma, deixando cair a torre em F1. Vamos ver, foi assim que segura a partida, vamos ver então. Muito interessante essa combinação de 20 lances agora. Torre por G4, F por G4, agora tá caindo aqui a torre em F1, torre por F1 cheque e rei G2. O ponto todo, do mérito todo aqui das negras, é porque agora a posição é complexa, porque a torre aqui do Yates está atacada e a dama também está atacada. Foi por isso que o Alekhine permitiu essa combinação, né? Mas ele não contava que o Yates tinha visto tão longe realmente na combinação. O Yates segue então com dama por H2 cheque e rei por F1. Então aparentemente o Yates está com qualidade a menos aí. Aparentemente não, está com qualidade a menos, né? Uma torre contra um bispo. Só que o Yates viu longe, viu um tema de Zugzwang. A gente vai ver daqui a pouco isso. Olha só que legal. Dama em H1 cheque, rei em F2, bispo D4 cheque, rei G3, sequência forçada, hein, pessoal? Dama G1 cheque, rei em H3, dama em F1 cheque, aqui dando cheque atacando a torre forçado, defender com a torre em G2 e agora dama em H1 cheque. Mais uma vez rei G3, aqui é um lance forçado, torre H2 viria uma sequência muito forte com dama em F3. Então, ao final da partida eu posso até mostrar rei G3 e agora a partida segue com dama em E1 cheque, rei H3 tudo forçado e o lance que exclama aqui, o lance que coloca as brancas em Zugzwang, o lance G5, olha como foi longe aqui nos cálculos o Yates, G5 ameaçando checkmate aqui, olha só, a grande ameaça da posição é dama H4 checkmate, e percebam que é uma posição de Zugzwang agora para as brancas, porque as brancas não tem cheque aqui, não tem um ataque contra o rei adversário, tem que lidar com a ameaça de checkmate, né? Não dá para pensar em um lance aqui como dama H6, não foi o lance jogado, mas esse lance perde também por conta aqui de dama em H1, né? Dando cheque aqui, caindo a dama na sequência. Se tentar cobrir com a torre aqui, aí vai levar checkmate com dama em F3, né? Então percebam que realmente a posição é de Zugzwang, aqui é difícil de encontrar um lance para as brancas. Na verdade, o correto aqui foi o que o Alekhine fez, tirar a torre, né? Dar a casa de G2 aí para o rei. A partida seguiu então com torre C2. E agora o Yates continua com a sua combinação, que começou lá com torre por G4. A partida segue com dama em F1 cheque, rei agora em H2, dama G1 cheque, rei H3, tudo forçado, dama H1 cheque. Mais uma vez, não pode cobrir aqui com a torre por conta de dama em F3, então rei G3. E agora o segundo Zugzwang, dama D1, atacando aí a torre,
também aí com ideias de partir para cima do rei adversário. E o ponto todo, pessoal, é mais um zugzwang, porque o Alekhine não pode colocar, por exemplo, a torre aqui em G2 em segurança, porque isso tiraria casas do rei e também levaria aí para sequências de vencedoras para as negras, tá? Então o lance jogado, eu vou explorar isso também depois da partida, o lance jogado aqui foi torre C3, um lance de desespero, e o Yates continua com a sua combinação com dama G1 cheque, rei H3, dama F1 cheque, rei G3, bispo F2 cheque, rei F3 e depois de bispo G1 cheque, o Alekhine abandona aí a partida porque ele tá levando checkmate aqui em mais 2 lances. Seria a finalização dessa combinação de 20 lances aí do Yates, que viria com rei G3, dama F2 cheque, rei H3 e dama H2 checkmate. É assim que terminaria a partida se o Alekhine não tivesse abandonado depois de bispo G1 cheque. Dando um cheque descoberto aqui. Bonita demais essa partida, né? Quero agradecer mais uma vez o Éder Pedrazi aí por ter sugerido, porque essa partida ela é realmente um clássico, ela é muito emocionante. Não é sempre que a gente vê uma combinação de 20 lances baseada em 2 posições seguidas de zugzwang, né? Então realmente é uma partida peculiar, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois eu volto para fazer alguns comentários. Mas vejam, foi a partida sensacional do Yates, 96,9% de precisão, só cometeu 3 imprecisões, né? Nenhum erro, nenhuma gafe, e o Alekhine cometeu um pouco mais, aí 8 imprecisões e uma gafe. Vale dizer que a gafe cometida pelo Alekhine, ele já estava bem pior, já estava perdido quando que foi o lance torre C3 aqui que o computador considerou como uma gafe, mas já estava perdido, tá? A gente vai analisar aquela posição. Então, como que o Alekhine ficou tão perdido assim? Pelas imprecisões, tá bom, pessoal? Como o Yates teve mais melhores lances, 29 contra 19, isso já conta muito para a precisão subir. E como o Alekhine teve mais imprecisões, isso, pouco a pouco, essas imprecisões vão deixando o adversário melhor, né? A gente vê no gráfico que isso foi acontecendo realmente e em algum momento aí o Yates deslanchou, né? Vamos voltar para o tabuleiro e fazer umas análises aí, porque essa continuação merece aqui, essa combinação de 20 lances aí merece um pouco mais de análise, tá? Então aqui, vamos voltar aqui, ó, muito legal, torre por G4. Vale dizer que no livro que o Éder Pedrazi encontrou essa partida, ele me mandou até uma foto, quem colocou no livro colocou com exclama 3 esse lance. O que é exclama 3? Quando o lance é muito bom, você exclama uma vez na anotação. Quando ele é genial, você exclama 2. Agora, quando você realmente quer falar de um lance brilhante, você exclama 3 vezes, né? Então é raríssimo de ver um exclama 3 na literatura enxadrística aqui. Foi considerado como exclama 3, então torre por G4. F por G4, torre por F1, rei G2, então recapitulando aquela situação onde ambas as peças do Yates estão atacadas, dama H2, cheque, rei F1, e aqui beleza, a sequência é forçada, mas eu vou mostrar algumas possibilidades, por exemplo, nessa posição, né? A partida seguiu com rei G3, eu comentei que queria dizer o que aconteceria com torre H2. Aqui viria dama em F3, cheque, rei H4, bispo em F6, cheque, G5, dama em F4, cheque, rei H3, tudo forçado, e aqui bispo em E5, ameaçando mate, aqui em G3. Então aqui rei G2, né? Não funcionaria aqui torre G2, por exemplo, tentando salvar a torre, tentando segurar, por conta de dama em F3, tá? Então, em qualquer linha, a gente percebe que vai levar checkmate. E aqui, depois de rei H4, dama H5, levaria aí ao checkmate. Bonito demais, né? Então, aqui, depois de bispo em E5, a gente teria a continuação de rei G2, tentando fugir aí com o rei, mas agora simplesmente dama por G5, cheque, rei F2, dama F4, cheque, rei E1 e dama por H2 seria suficiente aí para a gente ter uma posição vitoriosa aí também para o Yates, tá? Então por isso que depois de dama H1, cheque, não dá para jogar torre H2, sensacional. Por isso o rei G3 foi jogado. Vamos ver mais algumas possibilidades na continuação. Dama E1 cheque, rei H3 e aí depois de G5 o lance jogado foi torre C2. A gente viu que dama H6 não adiantaria, né? Viria dama H1 também com sequência de checkmate. Ou perda severa de peças aí para as brancas. Então a partida seguiu com torre C2 e aí depois de dama F1 cheque, rei H2, dama G1 cheque, rei H3, dama H1 cheque, né? Não dá para jogar aqui mais uma vez torre H2 por conta do dama F3 checkmate, né? Então aqui rei G3, dama D1 e essa
posição, mais uma vez a segunda posição de Zugzwang, né? Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Que opções a gente teria? Eu falei que eu ia comentar, o lance jogado foi torre C3, né? Mas eu vou comentar a torre G2, por exemplo. Eu viria dama em E1, cheque, rei F3 e dama E3, checkmate, tá? Se não tivesse jogado rei F3, se tivesse jogado rei H3, dama H4 daria checkmate. Então percebam que em muitas dessas variantes, como a torre e o peão, as próprias peças aqui das brancas vão tirando casas importantes do próprio rei, né? Isso é muito comum na maioria das variantes aqui dessa partida. Outra possibilidade aqui depois desse lance aqui de Zugzwang. Vamos ver torre C4, vai colocando aí a torre em segurança. Aqui viria dama em G1, cheque, rei H3, dama em F1, cheque, rei G3, bispo F2, cheque, rei F3 e bispo G1, cheque, parecido com o que seguiu na partida, né? Rei G3, dama F2, seguido de dama H2 com checkmate, né? Então vejam que não tem jeito mesmo. É Zugzwang, aqui as engines falam para jogar dama em F5, e depois de dama D3, cheque, rei H2, dama C2, cheque, as pretas têm um final vitorioso, pelo menos as brancas não levam checkmate, né? Mas de qualquer maneira a posição é vitoriosa, a sequência é vitoriosa para as negras. Bonito, né? Bonito demais. Sequência aí, uma combinação de 20 lances com 2 Zugzwangs na partida. Não é sempre que a gente vê. Beleza, gente, é isso por enquanto. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!